são os filhos de Deus em Gênesis 6? São anjos ou homens? Quem me fez essa pergunta foi o seguidor Evaldo Luiz. E como a pergunta é interessante, eu também achei interessante respondê-la. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta, é somente colocar aqui abaixo. A pergunta mais criativa irá ganhar o meu livro em formato e-book, o livro Escândalo da Graça. Sem mais delongas, pega a sua Bíblia, uma caneta e um papel e bora pro texto. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Sem dúvida, Gênesis capítulo 6, versículo 2 é uma das passagens mais complexas das Escrituras. Filhos de Deus é uma expressão usada aí para anjos ou para homens. Eis a questão. Existem pelo menos 3 interpretações ou polêmicas interpretações a respeito desse assunto. Vou expor as 3 interpretações, mostrar o argumento das 3 interpretações, as objeções e dificuldades dessas interpretações e no final eu coloco a minha posição, que eu acho que é o que vocês mais querem, né? Então vamos lá. Primeira posição. Filhos de Deus mencionados nesse texto são poderosos homens da época ou reis da antiguidade. Essa posição é adotada por vários eruditos judeus. Essa posição surgiu aí em meados do 2º século depois de Cristo. E segundo essa posição, reis e homens poderosos se misturaram e casaram de forma polígona com mulheres mais simples, com mulheres plebeias, mulheres mais humildes. E essa posição é uma posição muito bem defendida por vários eruditos, inclusive teólogos, tanto da antiguidade como teólogos da modernidade. Teólogos como Andrew Walker e também o hebraísta e teólogo Luiz Saião, a quem tenho grande estima por ele, concordam com essa posição, essa interpretação no texto. Todavia, ela traz uma séria dificuldade a respeito. E eu vou expor aqui para você algumas dificuldades. Talvez a maior dificuldade do texto é que filhos dos homens não se refere a reis e governantes em nenhum lugar, não apenas nesse texto, mas em nenhum lugar do Antigo Testamento. Segunda interpretação, talvez a mais polêmica em cima desse texto, eu sei que você está querendo saber dela, é de anjos caídos que casaram-se com mulheres humanas. Essa interpretação é uma interpretação muito benquista, muito bem aceita pela parte majoritária do judaísmo, como por exemplo o primeiro livro de Enoque, alguns manuscritos do Mar Morto, a própria Septuaginta também acredita nessa posição, o historiador Flávio José também acredita nessa posição. Mas como toda interpretação complexa, traz consigo também alguns bons argumentos e também algumas dificuldades em cima do texto, e nós vamos vê-las. Talvez o ponto mais forte dessa interpretação de que sejam anjos, os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, seja da referência que é dita no livro de Judas, na carta de Judas, e também na carta do apóstolo Pedro. Um outro ponto de referência que ressalta ainda essa posição é a questão da expressão filhos de Deus, aí no texto de Gênesis capítulo 6, versículo 2, porque em várias passagens das Escrituras, filhos de Deus, principalmente no Antigo Testamento, se refere aos anjos. Talvez uma das maiores dificuldades dessa interpretação é que, apesar da expressão filhos de Deus no hebraico, Benerah Elohim, usado para filhos de Deus aí, que talvez possa indicar anjos, então por que nós temos a punição de homens no texto e não a punição dos anjos, que em nenhum momento aparece nesse texto aqui do Antigo Testamento? Uma outra dificuldade também seja a questão do contexto imediato da passagem, que em nenhum momento está falando com relação a anjos. Fato é que a Septuaginta tenta respaldar um pouco essa visão, trocando o nome Filhos de Deus, na própria Septuaginta, para anjos de Deus nesse texto, mas isso não resolve o problema. No entanto, apesar dessas dificuldades serem explícitas, vários pais da igreja, inclusive, também aderiram a essa posição. Vamos ver alguns deles. Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Tertuliano e Atenágoras. Mais uma terceira e última interpretação a respeito desse texto, que inclusive é a minha interpretação, porque eu acho mais convincente
a respeito do texto lido é que os filhos de Deus aí nesse texto trata literalmente da descendência de Sete, ou seja, uma descendência santa casando com a descendência de Caim, uma descendência de desobediência. Eu trago algumas razões muito importantes porque eu creio nessa posição. Primeiro, porque eu acho ela menos complicada a respeito do assunto. Isso já nos alivia bastante. Em segundo lugar, porque analisando o contexto imediato de toda a passagem de Gênesis, nós vamos entender perfeitamente isso. Fazendo um panorama do contexto imediato, nós vamos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 17, a genealogia de Caim, homens imorais. Gênesis capítulo 5, versículo 1, a descendência de Adão, a partir de Sete. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, passou-se a invocar o nome do Senhor a partir do nascimento de Enos. Então os homens voltam a buscar a Deus, uma linhagem de Adão. Então nós chegamos no livro de Gênesis, no capítulo 6, onde acontece essa mistura dos filhos de Deus se misturando com as filhas dos homens. Então não há nada sobre anjos aqui, desde o capítulo 4 até o capítulo 6 de Gênesis, nem de anjos e muito menos de demônios. Por isso, no verso 5, ou seja, Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus mostra sua punição a essa geração e não aos homens, e não aos anjos. Ele não pune os anjos, ele pune homens. Alguém pode levantar a objeção, mas filhos de Deus no Antigo Testamento se refere a anjos e não a homens, nem sempre. No Novo Testamento, nós fomos adotados pelo Pai, através do Filho, como filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz. Aqueles que o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os crentes são chamados de filhos de Deus no Novo Testamento. Então, esse argumento é um pouco equivocado. Fato é, queridos, que as três posições, elas são válidas e vários teólogos se discutem entre si. Então não há um consenso, porque a Bíblia não deixa isso tão claro. Só que o que mais pesa na balança, observando o contexto, eu prefiro ficar com o contexto da passagem, é que filhos de Deus aí em Gênesis capítulo 6, versículo 2, são descendentes de Sete e não são anjos. Eu prefiro ficar com o contexto imediato. O que você acha sobre isso? Escreva aqui abaixo, não se esqueça de fazer a sua pergunta. Deus te abençoe.